é importante reduzir, minimizar esses conflitos entre os desenvolvedores e, consequentemente, o esforço de desenvolvimento. Então, isso daí é importante quando a gente vai distribuir as tarefas, quando a gente vai definir as tarefas que têm que ser realizadas pelas várias pessoas da equipe. Ora, essas pessoas vão executar essas tarefas de forma independente, cada uma fazendo a sua, em paralelo com o que os outros estão fazendo. Muitas vezes sem nem conversar com os colegas sobre o andamento da realização dessas tarefas. Então é importante definir o que a gente chama de interface entre tarefas. Interface entre tarefas é um caso geral da noção de interface que a gente tem em Java. A noção de interface que a gente tem em Java, ela diz claramente o que é que uma classe precisa prover para outra classe. Essa noção de interface aqui, ela engloba essa também interface de Java, mas engloba outros aspectos. Isso não é só em relação aos métodos que uma classe vai oferecer para outra classe, mas é em relação a todos os recursos que uma tarefa precisa oferecer para outra tarefa. Se uma outra tarefa precisa de um método sort, essa tarefa daqui tem que prover esse método sort com o nome, a assinatura específica desse método, né? Tipo de retorno, nome do método, tipo dos parâmetros, possíveis exceções levantadas. Mas se uma tarefa também ela precisa ler um arquivo que vai ser escrito pela funcionalidade a ser desenvolvida por uma outra tarefa, detalhes sobre esse arquivo também precisam estar na interface. E isso é o que garante essa interface que não vai haver conflitos. Image, como a gente já viu, você dizendo, olha, eu vou trabalhar nessas classes daqui. Se você define isso como parte da sua interface, isso vai evitar que haja conflitos com outra pessoa, conflitos de média, mas podem ser conflitos mais complicados também, semânticos. Ou conflitos também no sentido de que você precisa de algo que vai ser fornecido pela outra tarefa, mas o responsável pela outra tarefa não está fornecendo isso. Então toda essa comunicação é necessária, né, entre os membros da equipe, mas a definição dessas interfaces, certo, das tarefas, elas ajudam bastante a evitar problemas e a capturar melhor o que é que cada tarefa tem como obrigação de oferecer para outra e espera que as outras ofereçam para ela. Se quiser adicionar interfaces ou mudar interfaces, aí a gente tem que resolver isso daí de forma bem cuidadosa. Também de forma similar, a automatização de testes, como a gente vai ver mais adiante, ajuda a identificar alguns desses problemas e a evitar um esforço maior de resolução. Então, como eu falei, a noção de interface que a gente está adotando aqui é mais geral do que aquela noção de interface que a gente tem em Java, no sentido de que interface é quem esconde decisões de projeto, certo? Então, uma classe, quando ela expõe métodos públicos, ela está escondendo vários outros detalhes de como aqueles métodos são implementados, qual a estrutura de dados interna da classe que é usada para implementar aqueles métodos e assim por diante. Então, do mesmo jeito que lá a gente esconde parte das coisas que vão ser desenvolvidas e revela apenas o que vai ser exposto, né, que é o que está na interface, aqui a gente também vai ter a mesma ideia. Só que não necessariamente a interface vai ser constituída apenas de métodos públicos que podem ser usados por outra classe. A noção de interface aqui envolve não só essa ideia de você ter os métodos públicos expostos, mas também outros recursos que vão ser expostos, um arquivo que você vai gravar e que vai ser lido por uma outra tarefa, o formato desse arquivo, tá? Ou uma determinada porção do estado do sistema que vai ser afetada por essa tarefa para que a funcionalidade implementada por outra tarefa possa ler dessa mesma noção do estado. Enfim, então são essas dependências que a gente quer estabelecer com essas interfaces. A interface, no final, o propósito é permitir o desenvolvimento independente. É permitir que eu faça a minha tarefa sem
saber todos os detalhes da tarefa que meu colega está fazendo. Só preciso saber do mínimo, que é o que está na interface. Quais são os métodos que ele vai me oferecer, quais são os serviços que ele vai me oferecer, quais são os arquivos que eventualmente ele vai alterar e isso pode me afetar. Então essa é a ideia daí de que se eu vou realizar uma tarefa na minha máquina de forma independente da do meu colega, mas se as funcionalidades têm dependências, então eu tenho que estabelecer essas dependências através de uma interface conversando com o meu colega. Eu tenho que chegar para ele e dizer, olha, você vai precisar implementar tal método em tal classe, né? Porque eu vou usar isso daí. Então essa definição de interfaces é bastante importante. Mas é mais importante ainda se o sistema for maior. Ou se, na verdade, como eu falei no começo da aula para vocês, o sistema for muito grande e precisar ser dividido em subsistemas, aí cada subsistema desse precisa ter a sua interface. Que aí fica mais complicado ainda, porque não ter isso, tá? Porque aí a interface é o que vai possibilitar a colaboração entre equipes. Sistema grande, vários subsistemas, cada equipe de 10 pessoas com um subsistema. Tenho que amarrar bem o que é que essa equipe tem que fazer que vai ser útil para outra. Se eu não fizer isso, dá uma confusão tremenda. Então isso tem muito a ver com a definição arquitetural do sistema. Quanto maior o sistema, mais importante, mas mesmo para sistemas pequenos, se for ter um paralelismo muito grande entre as atividades, a gente vai precisar disso também. Então, em muitos contextos de empresas grandes, tá, o que a gente tem é essa ideia de desenvolvimento e manutenção direcionada por features. Se chama Feature Team, é a equipe da feature, então é um time que vai desenvolver aquela feature e ele é formado por desenvolvedores que vêm de componentes diferentes. Então, por exemplo, num celular tem um componente de SMS, tem um componente de e-mail e às vezes eu preciso uma feature que envolve as duas coisas. Então, quero envolver funcionalidades dos dois componentes na realização de uma mesma feature. Eu tenho que montar uma equipe de feature com gente que veio desses dois componentes aí. E torna-se essencial para cada componente desse definir a interface. Porque o time do componente ele se especializa, né, nas funcionalidades daquele componente. E aí ele só vai colaborar para que a feature seja usada. Tá? Então, por exemplo, o componente de fotos, de armazenar fotos, de photo library no seu celular, e o componente de SMS, mas tem uma funcionalidade que é enviar uma foto por SMS. Então isso envolve pessoas dos dois componentes. Aí eu monto temporariamente uma equipe para implementar essa funcionalidade, envolvendo, sei lá, 2 pessoas da equipe de SMS e 3 pessoas da equipe de fotos, por exemplo. E aí eu tenho que definir bem a interface entre esses componentes daí, né, para a realização dessa feature.